Então, há um filósofo que diz o seguinte, para começar esse pé de ouvido, é que a vida é um sopro. E nós vivenciamos essa semana a perda de um militante político, militante social, uma pessoa que teve participação, inclusive com mandatos políticos de representação, foi constituinte, que foi o nosso amigo Eduardo Bonfim. Ele foi vereador, foi deputado federal, foi deputado constituinte. E o Bonfim é de uma geração que nós participamos juntos, de muitas lembranças, de muitas emoções, de muitas angústias, enfim, de toda uma relação de vida e de uma atividade política de uma parcela de uma geração que teve liderança política, a começar, inclusive, pelo próprio movimento estudantil. Foi assim, há uma identificação muito grande nesse sentido, porque o Bonfim, ele também veio do movimento estudantil e, sobretudo, a partir dos anos 70, né? 68, 70, exatamente num período do auge do regime militar, de situações em que recrudesceu em muito a repressão política no país, com os artistas, com os políticos, com a justiça, com os intelectuais, com os estudantes, com os operários, com os trabalhadores, nos sindicatos. Enfim, foi todo um retrato de um processo violento que o país passou naquele período em que uma parcela da juventude representativa assumiu a condição de enfrentar toda essa situação naquele período, né? Algumas tiveram, inclusive, o desabor de pagar com a própria vida, como Manuel Lisboas e tanto Odígenes Carvalho, enfim. Então, o Bonfim, nós começamos a ter uma convivência permanente, semanal, exatamente quando resolvemos criar aqui em Alagoas, sobretudo em Maceió, mas em Alagoas, a Sociedade Alagoana de Defesa dos Direitos Humanos. Foi assim que um grupo de estudantes, professores, políticos, intelectuais, artistas, conseguiram alugar uma sala lá na Rua do Sol. Era na Rua do Sol, onde faltavam cadeiras, as pessoas sentavam até no chão, para que a gente pudesse reunir aqueles democratas, aquelas pessoas que estavam dispostas a denunciar os crimes da ditadura, os crimes da repressão, denunciar torturas, pessoas presas, enfim. A Sociedade Alagoana de Defesa dos Direitos Humanos teve como seu primeiro presidente o Bonfim. Foi ele que foi escolhido por todos nós para representar a Sociedade Alagoana de Defesa dos Direitos Humanos, que não só fazia essas denúncias, como acompanhava, marcava ações, manifestações, enfim, toda uma atividade que aglomeravam pessoas que estavam, de uma forma ou de outra, por familiares, por amigos, por ter consciência, participar de atividades que envolviam aquela luta política, já que os partidos políticos não estavam legalizados, não havia a democracia, né, que nós sempre enfatizamos em todo momento da nossa vida, né, de pugnar por um sistema democrático, de um Estado de Direito democrático. Era sempre o viés, o foco, o radar
que a Sociedade Alagoana de Defesa dos Direitos Humanos colocava naquele momento. E a luta da sociedade fez levantar todo um trabalho, sobretudo na luta da anistia, porque a anistia foi uma bandeira política para denunciar, inclusive, esses crimes, essa violência, o número de pessoas presas naquela época, né, por posição política, por opinião, crimes de opinião. Era assim que a ditadura agia, atuava para sufocar qualquer movimento e ainda mais todo um pavor das famílias que não queriam que os filhos não participassem das manifestações, dos movimentos políticos. Então, o movimento político secundarista, universitário, sempre foi muito vivo, muito participante no estado de Alagoas. E o Bonfim era, nesse momento, a pessoa que representava todos nós na presidência da Sociedade Alagoana de Defesa dos Direitos Humanos. Até porque não só os partidos políticos, os sindicatos também tinham essas dificuldades de funcionar. A maioria dos sindicatos estavam ou na mão de pelegos, pessoas subalternas, coniventes, pessoas que não tomavam atitudes para a defesa nem das categorias, nem da sociedade, nem tomavam nenhuma posição política. E quase sempre os sindicatos eram controlados pelo viés do Ministério dos Trabalhos, né? Das famosas delegacias de trabalho. Eram delegacias, quer dizer, os órgãos que tratavam da questão do trabalho, do emprego no país, eram delegacias, famosas DRTs, que controlavam até o registro profissional dos trabalhadores, né? De algumas atividades, como, por exemplo, a dos jornalistas. O registro profissional de jornalista, eu sempre brincava, é na delegacia, mas era na delegacia do trabalho. Mas era uma forma de controle da profissão. Depois é que se conquistou a possibilidade dos cursos de jornalismo, radialismo, publicidade nas universidades brasileiras. Mas até então isso também foi uma grande luta, porque a questão da comunicação, da informação, até hoje passa por por essa dificuldade, por esses desafios que nós vivenciamos. A questão do fake news, a questão da desinformação. Mas voltando à questão do papel da Sociedade Alagoana de Defesa dos Direitos Humanos, é para enfatizar exatamente o papel e a força e a grande atividade que uma figura humana como o Bonfim desempenhou e contribuiu para a vida política do estado de Alagoas. E fez assim, todo momento, em uma sociedade que era consentida ou a própria repressão fazia vistas grossas, porque não ficava complicado condenar uma sociedade de direitos humanos, porque ele já interviu na vida pelos AI-5 da vida, né, pelos atos institucionais da vida, proibia a vida política no Brasil. Os diretórios estudantis eram consentidos aos órgãos de informações do SNI e da Polícia Federal dentro das universidades brasileiras. Então, havia todo um controle da vida social no país por conta da censura, da repressão, de não permitir que a sociedade manifestasse democraticamente suas opiniões. Então, a Sociedade dos Direitos Humanos, a Alagoana de Defesa dos Direitos Humanos, tomou esse papel. E o Bonfim, daí, teve participação política na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal de Maceió, era advogado, né? E teve uma participação da resistência da oposição, naquela época com o MDB de Ulisses Guimarães, onde todas as forças políticas resolveram apoiar, dar força na luta pela redemocratização do país.
Daí veio a campanha das diretas já. A campanha das diretas já foi uma bandeira também de luta que todos esses intelectuais, esses democratas, eles abraçaram naquele período, e a Sociedade de Direitos Humanos liderava esse processo, participava, porque dali se aglutinava toda uma luta para fazer essa atividade política em Alagoas. Isso foi um fato marcante. E o Bonfim foi esse político de opinião, que é como deveria ser toda ação política na sociedade, né? O mandato, a responsabilidade da conquista do mandato para a defesa de ideias, de projetos, para legislar, no caso, quando é eleito para o mandato legislativo, né? Esse papel se reforça exatamente com a redemocratização, com a tomada de espaço, a conquista nas Assembleias Legislativas, que sempre foi em Alagoas muito conservadora, né? Então, esse papel de participação naquele momento de Bonfim, de Eduardo Bonfim, de Selma Bandeira, né, que também perdemos num acidente num momento muito trágico que se florescia política no Estado. Então, essa participação política e do Ronaldo Lessa, também como deputado estadual, formavam um trio de personagens políticas que representava essa visão de uma geração que foi determinante para as bandeiras, as ações políticas no estado de Alagoas. Então, Bonfim contribuiu, veio a falecer de forma com um infarto que ninguém, né, fomos todos nós pegos de surpresa com essa coisa precoce, porque ele estava com 73 anos, né? A expectativa de vida hoje cresceu muito e nós perdemos aí o nosso Eduardo Bonfim, que foi um personagem na política do estado de Alagoas de forma representativa, de grande importância para quem sempre teve militância política, de quem conviveu na política, quem sempre teve a ansiedade de fazer as transformações, de esperança renovada sempre na mudança, das verdadeiras mudanças no país. Aquela geração tinha entre esses jovens, como Denis Agra, como Freiter Neto e tantos outros, né? Como lá um pouco mais atrás o Jaime Miranda, que foi, até hoje o seu corpo, a família não teve acesso para prestar todas as honras, né? Então, foi morto, foi assassinado, torturado nos porões da ditadura. Então, esse papel que a sociedade desempenhou em denunciar todos esses crimes no passado, teve das figuras políticas no estado de Alagoas, mais precisamente no papel que o Bonfim desempenhou. O Bonfim, além de ter tomado essa ação no momento que não se tinha representação política, se fazia política sem mandato, o Bonfim contribuiu, e muito, como tantos outros alagoanos, nessa resistência à ditadura, né? Foi um papel importante que ele cumpriu como militante político, como cidadão do seu tempo. Então, todas as nossas honras, os nossos sentimentos, né, pela perda do Bonfim, e sabendo que ele cumpriu como cidadão, como brasileiro, como alagoano, seu papel de democrata, de progressista, de avançado, na busca de romper as desigualdades, de mais justiça social, que é muito que nós precisamos no Brasil, né? Esse é um aspecto que sintoniza, linka, é um link com os acontecimentos que foram gerados nos últimos tempos, sobretudo nessa conjuntura
que foi muito propagada de dividir os brasileiros, dividir os alagoanos, dividir a sociedade brasileira entre um lado e outro, sem ter tolerância, disseminando, inclusive, muito algo de que o ódio tem que ser uma bandeira de luta, que é um desastre completo. Basta ver o que nós estamos vivenciando, vendo, acompanhando o que acontece no Oriente Médio. Quando você acha que tem que exterminar o adversário, você toma um quadro político de situações sem precedentes, como vem acontecendo lá no Oriente Médio. Quer dizer, aquilo é onde é a existência de posições extremadas, muitas linkadas com questões históricas, religiosas, mas, enfim, é sobretudo a intolerância de não entender que política se faz com a paz. O Brasil se redemocratizou exatamente porque os brasileiros entenderam que tinham que derrotar o regime autoritário de forma pacífica, na paz. Foi por isso que a bandeira da direta já, depois a derrota da própria ditadura no colégio eleitoral, foi significativo para que o Brasil reconsiderasse todo esse processo e entrasse em uma nova era a partir da Constituição de 88, com a total redemocratização da vida pública brasileira. Por isso que os acontecimentos de 8 de janeiro são acontecimentos que devem ser reprovados pela sociedade, porque não é pela violência, não é pelo quebra-quebra, não é por atitudes que não correspondem e nem alimentam a liberdade e a democracia, porque não se faz política querendo exterminar o adversário. Assim não é uma democracia, né? Assim nós não temos democracia. Se eu procuro prevalecer minhas ideias, tendo que derrotar, destruir, eliminar o meu adversário, nós não vamos construir uma sociedade democrática. E é essa sociedade democrática que nós estamos vendo, observando na América Latina. Agora mesmo nós estamos aí vivenciando as eleições na Argentina. Aí você me pergunta, mas por que comentário político que trata de questões de outros países? Claro, temos que estar preocupados e acompanhando a vida, inclusive, dos países que fazem fronteira com o nosso país. A Argentina, o caso da Venezuela, mais precisamente também da Argentina, com a eleição do primeiro turno, com a participação de mais de 70% dos eleitores argentinos, mas de uma situação que se vê evidenciado uma concepção populista muito parecida com o que aconteceu nas últimas 2 eleições no Brasil, principalmente da eleição do Bolsonaro. Porque o populismo ele pode ser de direita ou de esquerda, né? Aliás, tem uma máxima popular que diz assim: populismo é um sapato para o qual existe um pé em algum lugar. É isso o populismo. Tem um pé em algum lugar. E pode ser um populismo de direita ou de esquerda. Esse Milei, lá na Argentina, muito parecido com o capitão Bolsonaro. Por que é parecido? Primeiro porque as bandeiras de defesa política dele são bandeiras como, por exemplo, armar, liberar armas para a população. Ora, liberar armas para a população, nós estamos cada vez mais sendo surpreendidos por atitudes, ações que você via em cidades americanas, escolas que eram invadidas até pelos próprios alunos, próprios colegas da própria escola com armas, detonando armas, matando os próprios colegas, ou pessoas que invadem as escolas, por mais variadas situações que só um estudo
mais apurado da psicologia pode ajudar nessa superação. Mas, sobretudo, a questão da política de armar a população indiscriminadamente, né? Sem nenhum critério, sem nenhuma visão de que a arma na mão representa um perigo para todos, né? Veja o caso agora do que nós estamos passando no próprio Rio de Janeiro. Nós temos a nossa faixa de Gaza, né? Porque não venham me dizer que o Rio de Janeiro é capaz de resolver a violência que nós estamos atravessando naquele estado, naquela cidade. Uma cidade maravilhosa, onde está completamente tomada por ações de milicianos ou de traficantes. Esse é o estado em vigor no Rio de Janeiro. Somente nos últimos dias nós tivemos 38 ônibus queimados numa noite. Crianças que tiveram que sair de locais em ônibus, crianças que estavam em atividade escolar, que tiveram que sair em ônibus sendo acompanhada pela própria polícia militar, porque não havia a menor segurança, né? Então, são fatos que linkam e juntam-se a essa questão da arma, da violência pela violência, dessa visão populista à direita, de que tem que armar a população indiscriminadamente, transformar isso numa faixa de Gaza, que é o que está o exemplo que você vê agora no Oriente Médio. O que foi a faixa de Gaza, né? O que é o Hamas? O Hamas era um grupo que atuava socialmente nas comunidades, que ajudava, que prestava serviço. E depois pegou em armas, sufocou a Autoridade Nacional Palestina, que foi lá atrás liderada pelo Arafat, a famosa OLP, que também começou com a concepção de pegar em armas, mas o Arafat e seu grupo reconsideraram, tiveram a consciência e a capacidade de entender que não era com armas que se resolvia o problema do Oriente Médio, porque não resolveu, nem está resolvendo, nem vai resolver qualquer aparato bélico de Israel ou qualquer ações absurda, terrorista, assumida pelo Hamas. O Hamas é um grupo terrorista, não é uma organização política. Eles não querem a paz, eles querem destruir o adversário, eles não querem conviver com Israel ao lado. Quando a lógica é a convivência pacífica, harmônica de dois países, o Estado de Israel e o Estado palestino. Tem lugar ao sol para todos, inclusive para palestinos e israelenses. Mas só uma política de paz, de condução da paz, da liberdade, da fraternidade, é que pode mudar a humanidade. Não dá para que você entenda que essa questão do que acontece nos morros cariocas ou na faixa de Gaza seja resultado do confronto do que esse Milei, né, que é um pouco dessa visão do capitalismo anárquico, é o chamado anarco-capitalismo. Eu não tenho compromisso com nada, eu não quero conversar com o Brasil. Como é que um país como a Argentina e o Brasil podem, na América Latina, né, que são as duas principais economias da América do Sul, não ter diálogo, não ter uma atividade econômica, não desenvolver, inclusive, o mercado, não desenvolver as relações entre os dois países de forma pacífica, de construção do povo latino-americano, do Mercosul, que é importantíssimo, que por uma série de injunções ainda não deslanchou, como acontece na União Europeia, como se vai ter que trabalhar cada vez mais por essa visão global, porque tem os antiglobalistas. O Bolsonaro era um, esse Milei era outro. Estava liderando, claro, ainda tem possibilidades ainda de desafiar o outro candidato, né?
Sérgio, que é o outro candidato, o Sérgio Massa. Então, esses dois candidatos vão para esse confronto político com visões distintas da economia, da concepção de relações exteriores, relações com outros países. Enfim, são situações que estão bem caracterizadas, sobretudo na Argentina, que hoje a inflação é de 138 dólares, quase 1.000 pesos na moeda argentina. Então, isso é algo que preocupa a vida, vem preocupando a vida econômica do povo argentino. Os argentinos estão sofrendo com isso. Aliás, todos nós sabemos o que é a inflação. Quem conviveu em períodos de inflação no Brasil, que ia para o supermercado ou se fechava supermercado, ou se tinha saques em supermercado, ou havia toda uma incerteza na economia naquele período no Brasil, para que você entenda o que significa 138% de inflação em dólares, o que corresponde a 1.000 pesos na vida econômica argentina. Então, essa visão da eleição que ainda está indefinida na Argentina tem reflexo também na economia brasileira, tem reflexo também na vida do povo brasileiro. Então, vamos torcer, vamos aguardar que essa posição tão indefinida das eleições argentinas elas corram para um processo político com os pés no chão, com a visão de que é preciso construir o país com seriedade, não com arroubos, não com populismo desvairado. Populismo desvairado, já tivemos exemplos aí do que não deu certo com o bolivarianismo do Chávez. O que é que resultou com a Argentina, com a Venezuela? E olha que esses países todos têm fronteira com o Brasil, sobretudo a Venezuela. Relações comerciais importantíssimas tem Brasil com a Venezuela. Então, agora, algo que se move na política da Venezuela também, que é a possibilidade de ter eleições onde até seja liberado os opositores ao governo do Maduro, Nicolás Maduro, a possibilidade de se ter eleições onde a oposição tenha capacidade de verbalizar suas ideias, suas posições. Tem uma líder venezuelana que está presa. E há um acordo já montado entre autoridades internacionais para que essa situação transcorra na Venezuela com respeito à democracia, à liberdade, à participação na vida política venezuelana, porque ditadura nem de direita nem de esquerda. Ditadura é um desastre para a sociedade. Todo sistema político, por mais que não tenha a perfeição que tem a democracia, mas o único caminho para as sociedades modernas, para avançar na concepção de um mundo moderno, de um mundo de paz, de um mundo fraterno, tem que ser pela liberdade e pela democracia. Quando ditaduras teocráticas, ditaduras de toda a matriz se apodera da vida da população, o povo sofre. E isso está comprovado com o que está acontecendo lá com o Hamas. O Hamas é um grupo ditatorial que, pela intolerância, quer esmagar os adversários, né? E toda essa política de confronto que existe no Oriente Médio, sobretudo na necessidade que aquela região se tenha cultuada todo um processo de paz, né? Então, a questão se coloca também com essa visão da preocupação com que nós estamos vivenciando, né? Desde a morte dos médicos lá no Rio de Janeiro, depois o surgimento de imagens de facções treinando como se fosse um exército paralelo, treinando em campos das favelas, fazendo treinamento militar
armas do Exército, metralhadoras .50, perigosíssimas, podendo derrubar até helicópteros e aviões, foram retiradas, roubadas dos quartéis, estão sendo recuperadas, mas esse é o quadro também de uma sociedade que, de repente, se vê ameaçada, que se vê prostrada diante dessa violência. Quem é que sempre paga no Rio de Janeiro por isso? Inocentes, né? De milícias, milicianos. O que é miliciano? Você não é um militar que foi expulso da polícia, ou que deixou a polícia, ou que cometeu alguma indisciplina, que está fora da instituição e que vira lá na comunidade um todo-poderoso, que determina segurança para as farmácias, para as lojas, casas comerciais. Enfim, é essa postura que precisa ser rechaçada pela sociedade brasileira, né? E nisso aí entra também até o viés do oportunismo político, de políticos vigaristas, né? Descompromissados com a democracia, com a sociedade, que se utiliza desses esquemas, que se utiliza dessas facções para garantir também o voto, para estabelecer todo um processo de poder nas comunidades. E isso a sociedade tem que ficar bem esclarecida sobre essa questão, né? Não é pelas armas, não é pela imposição da lei a qualquer preço que nós vamos ter uma sociedade de paz, uma sociedade moderna, onde as crianças, os jovens tenham oportunidade. Vai ser nesse confronto, nessa luta, para que a gente melhore a economia, que a gente diminua a desigualdade, para que a gente possa ter uma outra realidade, um outro momento no país, né? Veja só que isso está colocado, do que diz respeito ao processo eleitoral, situações de escolhas em diversos países da nossa região, do nosso continente. Sobretudo também no Brasil. Nós vamos ter eleições municipais no próximo ano. Não há nenhuma eleição mais importante do que a eleição do município. E nós sabemos que há dificuldades enormes nos municípios alagoanos. Municípios onde a população, mais de 60%, tem cidades no sertão alagoano, que a renda não passa de um pouco mais de R$200, uma renda familiar. Essa é a pobreza, é a extrema pobreza colocada no dia a dia da sociedade alagoana, nas desigualdades que existem, as diferenças regionais. São todas situações que só serão resolvidas com a participação política, com a consciência, formação do que pode acontecer, do que representa todas essas situações e estes desafios. Portanto, nós estamos vivenciando aí, inclusive, essa possibilidade, as regras eleitorais estão claras para a participação nas próximas eleições e que os eleitores, a sociedade, se manifestem. Que não deixe apenas que o leite seja derramado, como acontece em alguns casos. Recentemente tivemos o caso do Vera Arruda, houve uma resistência da comunidade. O prefeito calou-se diante da pressão da sociedade. O que é que faz tudo isso dar um resultado? É a consciência, é a visão de que é preciso tomar posição, que não se pode ficar omisso diante dos fatos. Queriam retaliar, cortar, colocar vias de automóveis, ruas dentro do Vera Arruda, que é um corredor para a cultura, para o lazer, para as pessoas que moram em torno ali na Jatiuca. Vê se alguém está falando do corredor Vera Arruda. Por quê? Porque o prefeito, não é que ele desistiu. Se ele puder, ele volta à tona com isso. É que outros interesses estavam na agenda dele, mas ele recuou diante da opinião pública, sabendo que vai ter agora, no próximo ano, que discutir eleições e vai ter que ter apoio ou não da sociedade. Então, são esses desafios. O caso da saúde, as UPAs abandonadas, o sistema de atendimento único de saúde, o atendimento preferencial
que você tem que ter nos postos de saúde, nas UPAs, deixam a desejar. Mas aí, recentemente, os vereadores até denunciaram em visita a um hospital que foi adquirido por 266 milhões, com diversos andares ainda em construção, sem equipamentos, um escândalo que ainda não foi esclarecido nem pelo prefeito ainda, nem pelo Tribunal de Contas, nem pelas autoridades no estado de Alagoas que tem que dar uma resposta a essa questão. Sobretudo, a Câmara Municipal de Maceió. Essa que tem que fiscalizar. É o papel do vereador. Então, fique ligado nisso. Fique ligado que o próximo ano é o ano de escolhas. E é a sua escolha que vai determinar se a gente melhora ou não a qualidade de vida. Nós ficamos por aqui, neste Pé de Ouvido.